É uma incapacidade mental mesmo. Tanto que se você der o fato e não falar quem falou, quem produziu aquela ação, a pessoa fica perdida. Peraí, mas quem falou isso? Não, me fala o que você acha desse fato, tá certo ou tá errado? Não, depende. Como depende? Sim. Se foi o político que ela gosta, tá certo. Se for... Exatamente, e o objetivo, o bom para uma população é que haja jornalistas para expor os fatos com os mesmos critérios e princípios sobre todo mundo. Mas o que a gente vê, principalmente dentro dessas bolhas, são pessoas que não querem jornalismo. Elas querem propaganda e torcida a favor. Então elas cobram você para você se tornar um propagandista do líder idolatrado por elas. Elas não cobram você para ser jornalista. Então, assim, com que moral um sujeito que faz isso, ele aponta os passadores de pano do outro lado? Ele quer o passador de pano para ele, mas ele não pensa nisso, na questão da coerência, etc. Para ele, é guerra tribal, é nós contra eles. As pessoas que não agem dessa maneira são pessoas esquisitas que merecem ser atacadas, talvez ainda mais, né? Porque são tidas como traidores, são tidas como isentão. Eles vão criando certas formas pejorativas Nova esquerda. De lidar com certas posturas que deveriam ser reverenciadas, né? A independência, por exemplo, que é um valor que deveria estar aí presente nessa hierarquia, ela é ridicularizada como você ficar em cima do muro, você posar de ser uma coisa que você não é, porque na verdade você tem uma agenda secreta, oculta, etc. Eles fazem de tudo para polarizar, porque polarizando eles ainda conseguem algum protagonismo. Tem um ritmo de produção que aumentou. Acho que aí tem algumas coisas. Primeiro, esses repórteres não estão sendo treinados para confrontar a autoridade. Porque na internet é todo mundo bichão. Se eu te botar aqui com um vereador, eu quero ver você falar grosso com ele. Exato. Isso é treino. Você aprende como? Você aprende entrevistando várias pessoas ao longo da sua vida, você vai acostumando a absorver aquele tipo de poder, a entender qual é o seu papel ali, e também não ser um surtado que sai gritando com a pessoa, né? Tem que ter elegância. Você vai aprendendo... Mas você sabe o mecanismo, né, das pessoas para desviar das perguntas. Isso! Pra te envergonhar com alguma coisa que talvez você não saiba. Mas aí a gente volta a pergunta, a gente refuta a narrativa mentirosa, porque é a função do jornalista. Não é ficar levantando bola para o entrevistado mentir. Se o entrevistado falseia a realidade, você precisa expor o fato. Exato. Não é que você vai ficar confrontando tudo que a pessoa está falando, mas você vai... quando tiver uma coisa descaradamente falsa, ou um diversionismo muito escancarado, a pessoa desviando o foco, você tem que trazer de volta para a realidade. E muitas vezes quando a gente faz isso, até porque os políticos eventualmente se acostumam com entrevista chapa branca, eles saem nas redes sociais xingando a gente, dizendo que foi alvo de uma inquisição e tal, etc. Quando você dá boa noite, senhor ministro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e tal. Agora, é o seguinte, destaque no jornal é que o senhor não declarou uma mansão de R$1.600.000. O que o senhor tem a dizer? Não, veja bem, é que teve uma orientação do partido e tal. Não, ou então, e o outro político que tem... sempre aí o outro, né? Sempre eu, mas isso, assim... Aí você volta, mas esse caso específico, mas por que o senhor não registrou, não declarou? Não, é que ficou no nome da minha esposa e não sei o que. Não, então, a transparência seria o senhor declarar e tal. Não, mas é que tinha um... você vai indo no ponto. Claro. Aí a pessoa se sente constrangida, porque ela está acostumada a falar qualquer coisa e mudar de assunto. Exato. Entendeu? Então, se o jornalista faz o seu papel de confrontar aquela autoridade em relação a algo obscuro, ela fica bastante irritada, né? E tem muita gente que não quer irritar a autoridade. Só que o jornalismo é isso, né? Esse é um filé mignon. Aí, às vezes o sujeito ataca na rede social e tal, e você tem lugares em que, em vez de defender a equipe, né, que extraiu informações, que vigiou o poder e tal, o chefe eventualmente fica do lado da autoridade, ele fica preocupado que a autoridade saiu falando mal do jornalista. Não são todos os veículos, tem vários que defendem o jornalismo feito, mas existe esse método, né, das autoridades públicas de atacar aquelas pessoas que as confrontam. E existem políticos assim que têm mais experiência no sentido negativo, que eles não recebem determinados empresários, etc., enquanto umas cabeças não forem cortadas, entendeu? Você está querendo alguma coisa de mim? Então...
Fica uma mensagem subliminar de que enquanto você não acabar com aquele programa ali inconveniente, que fica expondo nos nossos esqueletos normais, não vou te receber. Aí, eventualmente, se acaba, né? Se censura um jornalista, se acaba com um programa, e 2 semanas depois o político recebe, o empresário. São coisas assim, bastante curiosas que acontecem no nosso mercado, né? Um dia elas vêm à tona. E tem também uma coisa do comportamento dos políticos e do público. No governo Fernando Henrique, por exemplo, o público não aceitava essa coisa de pedição de cabeça de jornalista. O Fernando Henrique pedia a cabeça, mas os governos não davam. O Tucano é muito de pedir cabeça. Eles ligam na redação. A minha já pediu 500 vezes. Só que o que acontecia naquela época, a gente não ligava muito para isso, porque, por exemplo, eles pediam sua cabeça. Aconteceu comigo em 2002. Eu estava cobrindo a eleição, aí me passaram para cobrir variedades. Até o dia da eleição em si, que aí eu voltei para cobertura. Mas assim, que ele... cala a boca, né? Não, mas ele não te mandava embora. Sim, hoje manda. Mas aí, mesmo assim já é. Só que assim, naquela época, se vazasse que você... E eu lembro que assim, quando eu fui tirada, eu nem era tão proeminente, imagina, 2002, quantos anos faz isso? Eu nem era tão da linha de frente, mas eu estava cobrindo todo dia. E eu lembro que quando eu passei para a editoria de variedades, e tinha sido uma reportagem o motivo, não era comentário. Sei. Um monte de gente começou a ligar na emissora perguntando se tinham pedido a minha cabeça. O público não aceitava que se pedisse a cabeça de ninguém. Era uma coisa que pegava muito mal. Tanto que os tucanos eram comentados por isso. É pedidor de cabeça, ele é amigo do patrão, amigo não sei o quê. Aí entra o PT e começa a fazer a lista de jornalistas. Exato, lista negra. Né? Porque assim... Que já é um nome proibido atualmente. Né? Exatamente. O PT é o que faz... Teve essa lista, vazou essa lista. Teve várias. Eu tô falando por uma questão racial, né? Não se fala mais e tal, etc. Você tem uma patrulha em relação a essa expressão. Mas quando o PT fez, não existia, né? Todo mundo manchetou. O PT faz uma lista negra. Eu lembro disso. Então, ele eu fez... tenho muito orgulho. Você estava nessa lista? De estar presente nessa lista. Mas essa lista não era para vazar ou eles fizeram mesmo para saber? Fizeram para expor. Fizeram para expor, claro. E para orientar a militância a atacar aquelas pessoas. Né? Isso, foi isso. Eles agrupavam para... Naquela época era para atacar, mas eles têm muito, né, essa prática de exigir que determinadas pessoas sejam demitidas, ou sejam não sei o quê, ou determinadas pessoas sejam colocadas. É diferente do que faziam os tucanos. Eles não aceitam também um não. Chegou o governo do Bolsonaro, foi louqueira, né, garoto? Cavalo doido. Era qualquer coisa. Ameaçaram meu filho de morte. Era umas coisas assim, né? Uau, assim. E quando agora... eu vejo, olha, eu, jornalista, atuante no mercado, em tantos veículos, e testemunhando e ouvindo tantas histórias, e vivendo diversas outras, e vejo, assim, a pessoa, massa de manobra, acusando o outro lado de censurar vozes dissonantes. Meu filho, a minha cabeça e a cabeça de outros jornalistas que realmente fazem jus à profissão, já foi pedido de todos os lados. Teve que enfrentar de todos os lados. Assim como assédio judicial, como processo, ele fica te processando por dizer uma verdade, só que é inconveniente para ele, aí ele quer ganhar tempo até o processo ter o resultado, você passa um tempo sem falar daquilo, ele tenta te constranger, ou ele entra com processo em várias cidades diferentes em relação a uma mesma reportagem e tal. Depois você ganha praticamente tudo, né? Mas você é alvo disso o tempo todo. E aí quando você critica um lado, né, o outro fala assim, só critica esse lado, não critica o outro e tal, etc. Às vezes é uma pessoa, né? Hoje aconteceu, um cara abriu uma janela, falou uma imbecilidade pra mim, eu rebati. Mas o que eu tô dizendo é que às vezes é uma pessoa que fica no sofá em casa. A pessoa nunca deu a cara a tapa em público, ela não tem a menor ideia do que é enfrentar lulistas, do que é enfrentar bolsonaristas, do que você criticar e expor notícias desagradáveis para ministros de tribunais superiores, do que é enfrentar processos em razão da sua atuação, eventualmente você passar por uma claque que começa a gritar e tal, etc. Por quê? Porque o sujeito quer que você só critique o lado contrário. Ele não quer que você critique o lado dele. Então, se você critica os dois lados, ele acha que você está pegando leve com o outro lado. E o que é curioso é que às vezes você critica um lado por ajudar o outro. Como eu fiz bastante durante o governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, em diversas oportunidades, ele ajudou o Lula.
Eu te falei já algumas, né? Afrouxamento da legislação penal, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, que resultou agora no alívio para Dilma. Ele colocou esses ministros do Supremo, que são todos, assim, pró-sistema, né? De blindagem da classe. Por exemplo, o Cássio Nunes Marques, ele ajudou a blindar o Aécio, ajudou a blindar o Arthur Lira, ajudou a blindar o Ciro Nogueira, ajudou a blindar, evidentemente, o Flávio Bolsonaro, com votos do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski. E aí o bolsonarismo posa de anti-STF e tal. Tava lá, tomando cafezinho. Com agendas secretas, inclusive, que foram reveladas recentemente. Então, assim, é muita falta de contato com a realidade, né? E de vontade de ter contato com a realidade.